Deuteronômio, capítulo 5, irmãos. Depois de algum tempo, parando detalhadamente nos versículos da repetição dos 10 mandamentos, a gente chegou então hoje no último dos mandamentos, no mandamento de número 10. Diz assim o texto, Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, irmãos. Deuteronômio 5, 21. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém. Irmãos, o povo de Deus, ele sempre foi um povo muito diferenciado. E ele não era um povo diferenciado porque ele se diferenciava, mas porque o Senhor diferenciava o seu povo de diversas formas. E uma das formas que o povo de Deus era diferenciado era na sua vida litúrgica, Por exemplo, o povo de Israel tinha um calendário próprio, tinha um sábado, tinha um Shabá de descanso que era próprio apenas a Israel. O povo de Israel diferenciava animais puros e animais impuros simplesmente porque Deus determinou quais seriam os puros e quais seriam os impuros. Porque o porco é impuro e o boi não era, por exemplo. E muito se pesquisou, muito se cogitou acerca do porquê de alguns animais serem puros ou de porquê outros animais eram impuros. Mas, irmãos, a razão é que Deus estava fazendo uma distinção do seu povo. Deus estava simplesmente dizendo que o povo dele era um povo que não comia carne de porco. Por exemplo, era um povo que não cortava o cabelo aqui nas têmporas, Por exemplo, era um povo que não oferecia ao seu Deus as entranhas dos animais. Isso era queimado, Isso não era usado para adivinhação, como era naquela época. O povo de Deus era um povo que recebia as instruções diretamente do Senhor. Não precisava abrir o animal, tirar as vísceras e tentar vislumbrar um futuro ali naquela pedra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o 10º mandamento, irmãos, no aspecto legal, também vai diferenciar o povo de Deus como nenhum outro povo na antiguidade. Porque percebam quais foram os mandamentos que a gente viu até agora. Não adorar outros deuses, não se dobrar diante deles, honrar pai e mãe. Eu não estou falando todos ipsis literis, não, só relembrando alguns para os irmãos. Não cometer adultério, não furtar, não matar. Todos esses mandamentos são passíveis de nós investigarmos ele a olho nu. A gente viu, alguém matou outra pessoa, Pronto, quebrou ali o mandamento. Alguém adulterou, quebrou o mandamento. Alguém fez isso, fez aquilo, quebrou o mandamento. Agora me expliquem, já pararam para pensar como o 10º mandamento não dá para ser visível a olho nu? Como é que a gente sabe que alguém cobiçou alguma coisa? Olha que coisa, Que lei é essa? Que diacho de lei é essa que não dá para ser apurada? Um homem apurar o outro homem, Nesse aspecto da cobiça. A cobiça, irmãos, é um tipo de pecado que só dá para saber, só dá para ser punido, vamos dizer assim, se a pessoa confessar. É algo que acontece dentro de nós, É algo que acontece no coração. E é por isso que é muito legal o povo de Deus ter esse mandamento, porque mostra que Deus, o que ele exige do seu povo é muito mais do que algo externo. É muito mais do que pode ser visto, a olho nu. O que Deus exige do seu povo começa na sua origem, começa no coração. E é isso que a gente vai ver hoje um pouquinho com o mandamento do contentamento, A gente chegou esse final de semana lá de São Paulo, da BCB, do Congresso, da Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, Associação Brasileira, de Conselheiros Bíblicos, e uma das coisas que a gente viu lá o tempo todo, Alexandre está aqui, que estava lá também, a Debaldo também, foi o quanto se fala no coração lá, de se investigar mais fundo, de se investigar mais profundamente a origem dos comportamentos
dos seres humanos, né? De por que os nossos irmãos, nossas irmãs se comportam da forma que se comportam. Esse mandamento, irmãos, vai lançar um pouco de luz sobre isso, sabe? Vai lançar um pouco de luz sobre o que acontece no coração humano. Vai ser bem legal a gente ver ele, então, hoje. Como a gente sabe que esse mandamento é uma repetição do mandamento de Êxodo, e eu já comentei que alguns mandamentos, eles têm algumas diferenças, né? No caso do mandamento 4 mesmo, né, de honrar o dia do Senhor, a gente viu que em Êxodo era para honrar o dia do Senhor, lembrando que ele era o Criador, né, e que ele fez tudo em 6 dias, e no 7º descansou. Em Deuteronômio, a gente lembra que o motivo era porque eles foram libertados do Egito. O 10º, ele também tem uma nuance, mas é algo muito pequeno, né? O que muda de Êxodo para Deuteronômio é que em Êxodo a casa vem antes da mulher. Lá em Êxodo não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. E em Deuteronômio inverte, né? Não cobice a mulher do seu próximo e não deseje a casa do seu próximo. E a gente poderia falar um pouco sobre isso, mas é uma nuance tão pequena, irmãos, é uma discussão assim que está mais para o âmbito acadêmico, sabe? Não vale a pena a gente gastar muito tempo com isso, não. Agora, o que esse mandamento me faz pensar de muito prático para os nossos dias, irmãos, é porque nós vivemos um dia, aliás, vivemos num momento, né, histórico, nós vivemos em uma era do culto da próxima coisa. Eu achei bem interessante essa expressão que o Philip Hayek cunhou, né? O culto da próxima coisa. A gente sempre está em busca da próxima coisa. Nós estamos cultuando o que é que vai vir depois. O que a gente tem já vem com data de validade, né? O que a gente tem amanhã já vai ser antigo, amanhã já vai ser obsoleto, amanhã já vai ser algo que a gente vai olhar e não vai desejar mais como a gente desejou no momento que a gente teve, né? Muitas vezes o que a gente mais gosta, irmãos, é da expectativa daquilo, né? E quando a gente obtém aquilo, a gente vê que aquilo não nos satisfez como a gente imaginou que satisfaria. E esse culto da próxima coisa, ele tem um mandamento também, né? A lei do Senhor tem 10, mas o culto da próxima coisa só tem um mandamento. E esse mandamento é: desejai e gastai, porque o reino das coisas chegou. É isso que prega o culto da próxima coisa. Se você deseja, gaste. Não tem para gastar? Parcele para 12 vezes sem juros. Hoje em dia está para 24 já, né? Dependendo do que é. Você já parcela para 24. Já vi coisas parceladas para 36 vezes. E eu não estou falando de uma casa própria. Estou falando de celulares. Celulares, iPhones se parcelam hoje para números de vezes absurdas, né? Impensadas. Mas por que não? Se é o meu desejo, se é o seu desejo ter um iPhone 13, 15, quanto é que está o número? 15? 15? Deve ser o 14, então, porque esse irmão Alexandre está no 14, é porque deve ser o último. 14, então. E muita gente, irmãos, entende dessa forma mesmo. Eu estava uma vez fazendo uma visita com um colega meu lá do seminário para uma casa. Irmãos, eu nunca tinha, assim, eu não conhecia esse estilo de lugar onde eu fui. Porque eu já passei por favelas, assim, mas daquele modelo de favela, sabe? Em um morro, assim, né? E você sobe aquelas casas, né? Só que essa que eu fui em São Paulo foi diferente porque a gente estava na zona sul de São Paulo, né? Em um bairro ali perto de Congonhas, né? Um bairro nobre ali. E era uma vielinha, assim. E você olhava assim por fora, não tinha nada. Irmãos, quando você entrava, passava por essa viela, era um mundo lá dentro. Parecia que eu tinha entrado em um portal, sabe? Era assim, um monte de barraquinho, um monte de casa feita com um negócio mais fino do que compensado. Não era compensado, eu não sei o nome daquele material. É um material que a gente coloca, às vezes, atrás do guarda-roupa. Não tem uma placazinha de madeira bem fininha, né? Mais fina que um compensado. Mais fina do que o compensado, irmão Joelma. Era um negocinho assim, as casas eram feitas daquilo. E a gente sentou lá em um desses barracos, né, que a gente foi para visitar essa moça, que o meu amigo tinha conhecido na rua, tinha pedido, e ele era desses, né? Ele conversava com a pessoa, tal, dava o que a pessoa estava precisando, mas queria visitar a pessoa, né? Ia conhecer a situação dela. E ele me chamou para ir com ele, eu fui. Quando a gente chegou nessa casa, a mulher estava muito irritada com a filha, porque... aliás, a filha estava muito irritada com a mãe,
porque a mãe tinha negado, né, de tirar um empréstimo consignado para ela comprar um tênis que custava R$ 800. Irmãos, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não estou ouvindo isso, eu tenho certeza que eu não estou ouvindo isso. Nessa casa, nessas condições, a menina queria um tênis de R$ 800. Irmãos, não é brincadeira. Esse é o culto da próxima coisa. Ele atinge, assim, quem quer que seja. Quem quer que seja, a cobiça não é um problema de classe social, irmãos. Não é. É um problema do coração. É um problema que está dentro de cada um de nós, sabe? E alguém que, talvez, se a gente tem um mandamento do culto da próxima coisa, a gente tem uma canção também, que é um cantor aí da música brasileira, famoso, né? Ele escreveu uma música que eu acho que captura bem essa ideia, né? Renato Russo, ele escreveu na música Índios, uma música bem famosa. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Ele capturou isso na música, né? Ele disse, não importa o quanto eu tenha, eu vou me convencer que eu não tenho bastante. Quanto é o bastante, né? O pastor sempre conta isso e eu esqueço quem é a pessoa que ele falou. É um desses multimilionários aí, tipo o dono da Amazon ou algo do tipo. Mas eu esqueci quem é a pessoa específico. Mas que perguntaram para ele, né, o quanto era suficiente. E ele respondeu o quê? Um pouco mais. Quanto é suficiente? Um pouco mais. Só um pouco mais. Mas vocês entendem que o pouco mais nunca chega? É o culto da próxima coisa. Ele está adorando a próxima coisa, que ele nem sabe qual vai ser, mas ele já quer a próxima coisa. Isso é o mundo onde nós vivemos. E a gente sempre define também, né, o verbo que a gente está tratando, né? O que é cobiçar? Porque se a gente parar para pensar, tem palavras que a gente acaba reproduzindo sem parar para pensar muito no significado, né? Talvez cobiça é uma dessa, porque a gente não é uma palavra muito comum de se falar, de se ouvir no dia a dia. Cobiçar, então, na definição do Hayek também, é anelar, ansiar, desejar ardentemente por algo que pertença a outra pessoa. E eu gostei de uma coisa aqui da definição dele, foi o ardentemente, né? Foi esse advérbio de intensidade. Porque, irmãos, nós desejamos coisas, e talvez aqui, eu estou procurando aqui só o irmão Hildo, que é do meu GP, né, lá na casa de Ailton. A gente está trabalhando com um livro chamado Contentamento, né, que a gente vai ver daqui a pouco. E Cris também, porque eu nunca mais havia ela, saudades, Cris. Mas desse livro chamado Contentamento, onde a gente vai ver daqui a pouco, que é o remédio, né, contra a cobiça. E lá, a gente sempre ouve, né, dos irmãos, dos que nos visitam, sempre uma pergunta clássica desse. E Kelly também. Estou achando o povo do meu GP, estou descobrindo. Está aqui também, Kelly. Uma coisa que os irmãos questionam é qual é a linha de um desejo normal e de um desejo cobiçoso, né? O quanto é que eu posso desejar comer um hambúrguer mais gourmet, sei lá, e não mais um baratíssimo aí do Subway. Qual é a linha, né, que eu vou cruzar do que vai fazer com que eu saia da minha zona de contentamento? E aí eu gosto desse advérbio porque ele já dá uma dica, né, irmãos? Ele fala ardentemente. Quando a gente deseja algo ardentemente, e é algo que a gente ouviu muito lá no curso também, né, irmão Alexandre? É quando você está disposto a pecar para conseguir o que você quer, ou disposto a pecar se você não conseguir o que você quer. É aí que você atravessou a linha. Quando você simplesmente deseja mais alguma coisa do que você deseja agradar ao Senhor. Você deseja mais aquele objeto, você deseja mais aquela coisa, que a gente também vai ver que cobiça, ela não está restrita a bens materiais, né? A gente sempre pensa cobiça, bens. Eva não cobiçou bens. Eva cobiçou o conhecimento, Eva cobiçou ser igual a Deus, como a gente leu aqui no texto de abertura, né? Como é o nome dele? Filho de Davi, Absalão não cobiçou dinheiro. Absalão era príncipe, era filho do rei. Absalão cobiçou a coroa, ele cobiçou a posição de poder, né? Aminon
cobiçou Tamar, a sua irmã. Então veja, irmãos, como a cobiça ela é bem mais ampla, tá? O espectro. Vamos abrir aí o espectro da cobiça para que a gente fique mais atento a esse pecado no nosso dia a dia. E a cobiça, como eu comentei já, né, ela está aí na origem, na raiz de muitos e muitos e muitos problemas. Vamos ver Tiago 4, 1 e 2, um exemplo, né, de problema, um exemplo de como a palavra de Deus aponta a cobiça como essa raiz. Tiago 4, 1 e 2. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Foque sempre, irmãos, todos os textos da cobiça vão falar sobre algo que está onde? Dentro ou fora? Dentro, sempre dentro, né? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Agora, olha que interessante. Vocês cobiçam e nada tem. Veja, vocês estão cobiçando meio que à toa. Cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Pare para pensar um pouco. Se eu... Imagine o crime de latrocínio, né? Que é esse crime do roubo seguido de morte, né? Você mata ali para obter um bem e você obtém o bem. Quantos criminosos que cometem esse crime não obtêm o bem? Não, não é. Obtém ou não obtém? Você mata e obtém o bem. Você sai com aquele bem ali. Então, o que é que ele quer dizer com que matam e sentem inveja, mas nada podem obter? Porque, irmãos, de novo, o problema não era o bem. A pessoa consegue aquele bem, mas ele quer a próxima coisa, o culto da próxima coisa. Ele não fica satisfeito. O cobiçoso nunca vai ficar satisfeito. Ele vai pecar, ele vai cometer outros pecados para conseguir o que ele quer. E mesmo assim, ele vive a lutar e a fazer guerras. A vida dele é essa, é lutar e fazer guerras para conquistar aquilo que ele acha que merece, aquilo que ele entende que merece. Ele merece isso. Ele deseja aquilo que não é permitido, que não é lícito a ele. E esse modo de vida, irmãos, está entranhado na nossa sociedade. E eu me pego vivendo nesse modo de vida. Muitas vezes eu me pego no consumismo, né? Eu me pego, né, em coisas simples, né? Que a gente às vezes... Mas minha mãe falou hoje, inclusive, até uma coisa, né? Chegou 2 encomendas minhas da Amazon hoje, uma atrás da outra, assim, sabe? E ela falou, meu filho, eu não sei se você gosta de livros mesmo... Ou se você é um colecionador, né? Ou se você gosta de colecionar esses livros, afinal de contas, né? E quando chegou o livro, eu fiquei pensando, poxa, esse é o volume 1, eu queria o 2, eu queria o 1 e o 3, para ficar certinho essa coleção, né? Eu fico olhando ali pensando, meu Deus, será até que ponto, né? É o conhecimento que a gente quer, ou a gente quer a prateleira cheia, ou é o prazer de comprar. Eu lembro, eu estava com uma pessoa uma vez, a gente entrou na farmácia, e a pessoa disse, eu quero comprar, eu digo, mas aqui é uma farmácia que só vende remédio. Não, mas eu quero comprar qualquer coisa, eu estou com desejo de comprar um sabonete, um shampoo, eu quero comprar. Sabe, em uma farmácia, sabe? Eu acho engraçado aquela experiência. Porque, irmãos, a gente está entranhado nisso e a gente muitas vezes não percebe o quanto a gente diz que precisa de alguma coisa quando é só um desejo. Quando é só um desejo, a gente, de fato, não precisa daquilo. Como eu falei, não é só dinheiro, são qualidades. A gente não pode cobiçar inteligência ou talento alheios. A gente não pode cobiçar o estado de vida da pessoa. Se a pessoa é solteira, cobiça ser casado. Se é casado, a pessoa cobiça ser solteiro. A gente não pode cobiçar realizações espirituais. Olha que coisa engraçada. Realizações espirituais. Quem foi que cobiçou uma realização espiritual? No próximo capítulo de Gênesis. Caim, né? Caim desejou ser aceito diante de Deus como seu irmão foi. E ele não foi. Ele cobiçou o status espiritual do seu irmão, irmãos. É possível a gente cobiçar até a espiritualidade alheia. Olha que coisa mais absurda, né? Até que nível o nosso coração depravado pode chegar. E o texto, irmãos, nos diz, veja, a forma que ele está escrita é justamente para mostrar, ele primeiro fala um monte de coisa, né? Não deseje
a mulher, a casa, o campo, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma, né? Esse nem coisa alguma é para dizer, pode colocar o que quiser aí na frente, né? Você está autorizado a imaginar qualquer outra coisa que você não pode cobiçar. Pensa em uma coisa, você não pode cobiçar. Pensa, não pode cobiçar. Também não pode cobiçar aquilo. A ideia é, você não está autorizado a cobiçar. Essa é a ideia. Outra vez que a gente vê esse estilo de escrita, né, é lá em Romanos 8, né, aquele texto que fala nem poderes, nem alturas, nem fome, nem nudez, nem profundidade. E aí depois ele acaba como? Nem qualquer outra criatura, né? Para dar a ideia de que você pode botar o que quiser ali naquela lista, mas nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A ideia dessas listas é essa, irmãos. Dizer que a gente não está autorizado a cobiçar nada. Jesus, ele condenou a cobiça, né, e deixou claro que isso acontecia no âmbito do coração. Lá em Marcos 7, 21 e 22, ele nos diz, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. E aqui eu coloquei a versão da NAA, que não está escrito a palavra cobiça, né, em si, mas outras versões trazem cobiça, tá, irmãos? Porque a avareza, a inveja, são irmãs gêmeas, né? A ideia é que o campo semântico daquilo que Jesus quer falar é o 10º mandamento, envolve a cobiça, envolve o desejo desenfreado por coisas. O apóstolo Paulo também fala sobre cobiça, e a gente vai ver detalhadamente o capítulo 7 já. Mas eu queria que a gente abrisse em Tiago agora também, mais uma vez, só que agora no capítulo 1, versículo 14 e 15. Onde a gente, aqui é naquele contexto, né, que Tiago fala que ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, e aí ele vai falar então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Observe, irmãos, como foi exatamente isso que aconteceu aqui, lá no texto de abertura que a gente leu, o texto de Gênesis, né? Embora tradicionalmente a gente sempre diga, né, que o primeiro pecado foi o pecado da desobediência, né? Ficou clássico isso, né? A gente sempre lembra do primeiro pecado como o pecado da desobediência, mas veja como que antes da desobediência, a cobiça atraiu Eva, seduziu Eva, e quando a cobiça assentou no coração de Eva, quando ela concebeu, ela deu à luz ao pecado propriamente dito da desobediência. Mas antes da desobediência, Eva cobiçou, Eva desejou, e o pecado, uma vez gerado, aliás, uma vez consumado, gerou a morte. Foi exatamente, Tiago está fazendo assim uma descrição muito clara e muito viva do pecado de Eva, aqui, lá em Gênesis 3, irmãos. A cobiça está lá, bem no fundo, bem enraizada, ali no nosso coração, e precisa ser tratada, e precisa ser extirpada, e precisa ser tratada mesmo, para que ela não gere consequências muito mais danosas. E o centro dessa questão, irmãos, é esse. O 10º mandamento quer que a gente olhe para o coração. Quer que a gente se concentre não no que a gente faz, mas no que a gente deseja fazer. É o 10º mandamento, inclusive, que dá margem a que Jesus explique mais na frente no Sermão do Monte, que aquele que olha para uma irmã com uma mulher com um desejo impuro já adulterou com ela. Porque o mandamento 7º mesmo fala primordialmente da prática, né, do adultério. E aí a gente vê o 10º mandamento lançando luz sobre todos os outros 9 anteriores para dizer, calma aí, o negócio não é só o que você faz do lado de fora não, é o que está dentro. O dentro já é um problema. Deus, ele se preocupa com o coração, ele julga o coração. E é por isso, irmãos, que o cerne desse mandamento é aí
a matéria-prima do conselheiro bíblico, né, irmãos, que vieram da PCB. Estão vendo que eu estou fazendo propaganda porque eu quero que mais gente vá também o ano que vem, viu, irmãos? Porque é muito bom, muito abençoado mesmo. Alexandre até estava me perguntando na volta também, né, o quanto ele indicava, o quanto eu indicava o curso, sendo que eu já tinha feito, né, aconselhamento no seminário e tal. E eu disse, meu irmão, vale muito a pena mesmo. Porque, irmãos, a gente vai investigar isso daqui, o coração, a raiz ali, o problema, o que é que a gente deseja de fato, né? Esse é o cerne da questão. E aí agora a gente vai para o breve catecismo. Eu não quis ir no maior porque eu fiquei com medo do tempo. E aí eu peguei rapidamente o breve, a pergunta 80, que pergunta o que é que exige o 10º mandamento? E a resposta é que o 10º mandamento exige pleno contentamento. Muito legal isso. Eu gostei porque ele contrasta também com o advérbio de intensidade anterior, né? Enquanto lá ele diz que a cobiça é um desejo ardente, aqui ele vai dizer que o 10º mandamento exige de forma positiva é pleno contentamento. Irmãos, contentamento é uma das coisas que não serve se não for pleno. Pleno aqui é só uma figura de intensidade, né? Chamando a nossa atenção, que é a única forma que o contentamento serve. Confiança é algo que só serve 100%. Não dá para você confiar desconfiando. A gente usa, né, às vezes, essa expressão, mas ela não existe. Não dá para você confiar desconfiando. Ou você confia, ou você não confia. Confiar com reservas. Não tem isso, irmãos. Crer na suficiência da Escritura com reservas. Ela é ou suficiente, ou ela precisa de alguma outra coisa. Ou não é. É ou não é? Tem que decidir. O contentamento é do mesmo jeito. Não dá para estar meio contente. Não dá para ser parcialmente contente. O contentamento precisa ser pleno. E com que é que eu preciso estar contente? Com a nossa condição e com a nossa disposição para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. É isso que exige o 10º mandamento, segundo o breve catecismo. E como eu falei, faltava a gente ir para o texto de Paulo, né? O que é que Paulo fala sobre isso? Lá em Romanos 7, versos 7 e 8. A gente até já tratou isso, né, na exposição de Romanos, mas lá sobre a forma de pregação, aqui a gente vai reavivar nossa mente também. Porque de todos os pecados que Paulo vai falar, para citar a lei, ele escolhe a cobiça, né? Ele escolhe justamente o 10º mandamento. Veja aí o texto, Romanos 7, versículos 7 e 8. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Irmãos, Paulo está dizendo que foi a lei que fez ele pecar. Não foi a lei que fez ele pecar. A lei revelou o coração dele. Revelou o quanto ele era pecador. Irmãos, é muito interessante. Eu gostei muito de ter estudado esse texto de Romanos, porque é tipo isso. O que a lei faz é abrir os nossos olhos para o quão rebeldes nós somos. Você não pode fazer isso. Então eu quero fazer isso. Eu quero porque você me disse que eu não posso. Porque você frustrou a minha soberania. Como assim eu não posso? Por que eu não posso? Sabe, irmãos? Porque de todas as árvores, só essa eu não posso. Por que eu não posso? Não, porque Deus é maior do que nós, né? Essa é a resposta óbvia. Mas na hora que a gente quer aquilo, a gente não pensa que a gente não tem aquilo que a gente quer porque Deus não nos quis dar. A gente não pensa isso na hora. A gente só pensa que a gente quer porque quer e pronto, como crianças mimadas que somos muitas vezes. E Deus, ele fala, e Paulo, ele fala, o pecado se aproveita do mandamento para despertar em mim o meu pior. O mandamento desperta em mim o meu desejo de cobiçar, só porque ele disse que eu não posso ter. Aí eu quero. Só por isso. Única e exclusivamente por causa disso. Porque no fundo, irmãos,
A cobiça revela o nosso desejo de sermos senhores de nós mesmos. Nós desejamos estar no comando, no controle de tudo. A gente quer dar as cartas, né? A gente quer distribuir os recursos. A gente quer fazer o que quiser com o nosso dinheiro. A gente quer fazer o que quiser com a nossa vida. E não é assim. A nossa vida pertence a Deus. Os nossos recursos pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. E Deus distribui a cada um conforme Ele quer. Conforme Ele quer, irmãos. E não importa. Não importa, como eu falei, o quanto nós tivermos recebidos de Deus, o culto das próximas coisas sempre vai solicitar da gente, demandar da gente que a gente queira a próxima, que a gente queira mais, que a gente queira mais. E o único antídoto para isso, irmãos, é a graça de Deus. Só a graça de Deus pode anular esse nosso desejo perverso, esse nosso desejo desenfreado de querer ter coisas e mais coisas. E sabe qual é uma frase que deve acender um alerta na sua cabeça? E você pensa, será que eu tenho cobiçado alguma coisa? Às vezes a gente fica na dúvida, né? Porque embora a gente seja muito ágil para apontar o dedo para outra pessoa, né? Identificar as falhas dela, a gente é muito demorado e muito míope, né, para conseguir identificar as nossas próprias. E às vezes você quer saber, você é uma pessoa temente, uma pessoa piedosa, e você quer uma dica, né? Você quer identificar em si mesmo um possível pensamento cobiçoso. E aí tem uma frase que eu queria que você guardasse aí, uma frase de alerta. E essa frase é: se ao menos, reticências, se ao menos a minha esposa fosse menos preguiçosa e lavasse os pratos todos os dias depois das refeições, e se ao menos a minha esposa fizesse isso e isso, eu não teria olhado para outra mulher, eu não teria procurado fora de casa, se ao menos a minha esposa cumprisse os seus débitos conjugais, se ao menos o meu marido fosse mais carinhoso comigo, eu não teria desejado gastar para esquecer ali a chateação que ele me fez e estourar o cartão dele e botar aí no rotativo no próximo mês. Se ao menos o meu filho fosse um filho como de fulano, obediente e tal, se ao menos eu ganhasse um pouco mais, né? Não, estaria tudo certo. Olha, se ao menos eu passasse naquele concurso público, se ao menos, irmãos, é uma frase, aí é uma frase de diagnóstico. Toda vez que a gente começar a pensar, se ao menos, pare um minutinho e agradeça a Deus pelo que Ele já te deu. Pare um minutinho e se satisfaça naquilo que Deus, Ele já te ofereceu, sabe, irmãos? Muitas pessoas procuram o segredo disso, afinal de contas. Qual é o segredo do contentamento, afinal de contas? Eu trabalhei com um juiz que ele, uma vez, passou o dia todinho, chegou cedo em uma repartição pública, um órgão federal, né, ele tinha recém-formado em Direito, e ele foi conversar com um procurador federal aí de um órgão grande, aqui em Aracaju mesmo. E aí você sabe como é esse povo, né? Ocupado, importante, e lá trabalhando a manhã toda, a tarde toda, e ele ficou lá. Chegou cedo, sem almoçar, o dia todinho. Quando chegou no final, ele pensou que não ia ser atendido, mas ele falou com o assessor, né? Poxa, eu estou aqui desde cedo e tal. E o cara atendeu ele. No final do expediente lá, já pós-expediente, lá tarde, no alto da tarde. E ele falou, pois não. E a pergunta que esse juiz com que eu trabalhei fez para ele foi: qual é o segredo para você ter passado nesse concurso, né? E eu conto essa história, irmão, só para dizer que todos nós, às vezes, buscamos um segredo, né, milagroso para alguma coisa. Ele acreditava, não, tem que ter um segredo para passar num concurso público, né, assim, um concurso público federal. Tem que ter um segredo para estar contente. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Qual é o segredo de fulano ou de fulana que aparentemente é alguém contente, né? É alguém que está contentado. Irmãos, o segredo do contentamento, segundo o Philip Hayek, que ele brinca com essa ideia de segredo também, né? Está em uma frase, ele fala o seguinte: a verdade é
Se Deus quisesse que tivéssemos mais, teríamos. É isso, irmãos. É lembrar da soberania de Deus e que Deus distribuiu tudo e Ele deu tudo da forma que Ele quis. Se Ele quisesse que você tivesse um marido mais paciente, mais amoroso, Ele não pode transformar o coração do seu marido, não. Ele perdeu o poder, foi por acaso. E vocês entendem, irmãos, que se Deus quisesse que você tivesse numa situação diferente da que você está hoje, você estaria. Você estaria. É esse o segredo do contentamento. É pensar que Deus colocou você ali e por mais ruim que seja a sua situação, Ele te dá graça para suportar. Ele te dá graça para ser uma bênção na vida dele e, inclusive, transformar a vida dele pelo seu testemunho. Não é isso que Paulo fala para as mulheres que têm maridos descrentes. Ele falou que seja santa por você e por ele. Ganhe o seu marido pela sua conduta, né? Que a sua conduta de plena satisfação em Deus seja um testemunho no seu lar, seja um testemunho na sua casa. Se Deus quisesse, irmãos, que eu tivesse aqui uma voz de tenor para louvar Ele lindamente, eu não teria uma voz. Você está entendendo? Ele deu a cada um na medida, na devida proporção que Ele quis. Não tem outra, não tem outra. Por que eu vou agora cobiçar a voz de Leonardo Gonçalves? Se Deus deu para ele, é porque era ele que precisava dessa voz, não era eu. Sabe, irmãos? Se nós tivéssemos que estar em uma situação diferente, nós estaríamos. Contentamento é esse remédio para o desejo cobiçoso. É o antídoto que a gente precisa, né, para anular o desejo, a raiz de cobiça no nosso coração. Primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 6, verso 6, irmãos. 1 Timóteo 6, 6. Paulo fala isso, deixa bem claro, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou contentamento, né? Que se vendesse em cápsula, a gente ia tomar, não ia? Eita, que ia, viu? Ia comprar de montão, fazer estoque. Bem que a Prati podia fazer, né, irmão? Contentamento, assim, olha que a gente ia tomar, caramba, beleza. Só que Paulo, irmãos, ele fala que não é algo pronto. O próprio Paulo enfrentou dificuldades, enfrentou situações onde ele foi testado nessa área. Em Filipenses, no famoso texto que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala antes disso que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Se você não é uma pessoa contente, do ponto de vista do contentamento, há uma esperança para você. É possível aprender, é uma habilidade que se aprende. É possível nós desenvolvermos contentamento. É possível, irmãos. Às vezes a gente fala tanto sobre algumas coisas, mas parece que a gente não crê naquilo que a gente fala. Uma frase do missionário que ele falou nesse final de semana que eu fiquei pensando, né? Ele falou o seguinte, sobre fé, né? Ele fala no texto de Romanos, ele disse bem assim, pregue a palavra para si mesmo. Quantas vezes a gente tem esquecido que a gente pode pregar a palavra para nós mesmos? A gente pode olhar no espelho, como fez o salmista, e dizer, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Senhor e Rei meu. Por quê? Por que está descontente, Danilo? Por quê? Espere em Deus, confie em Deus, se alegre em Deus. A gente pode, irmãos, desenvolver isso. Hebreus, capítulo 13, verso 5, fala que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com o que vocês têm. Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais abandonarei. Irmãos, se nós temos a promessa da presença constante de Deus, se Ele disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, por que a gente precisa de algo mais? Por quê? Isso não basta. Ele ser Emmanuel, Ele ser Deus conosco, Ele ser Deus bem perto, Ele ser um Deus presente deveria bastar. Mas não basta, a verdade é que não basta.
Eu sei que não basta porque eu luto com isso na minha vida. Quantas vezes, irmãos, não basta. A gente quer a próxima coisa. O culto da próxima coisa. A gente quer outra coisa, quer outra coisa. E quando eu falo outra coisa, sempre a gente lembra de quebrar isso, que eu não estou falando só de material, né? O próximo iPhone, o próximo celular. Não, eu estou falando de qualquer outra coisa, né? Como a gente já viu. Portanto, irmãos, o que nós precisamos mesmo é estar tão satisfeitos com Deus que aceitamos tudo que Deus nos dá e tudo aquilo que Ele também não nos dá. A fé é a resposta para o nosso descontentamento. Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Tem um texto, eu queria acabar com o Salmo, né? E depois, como eu comecei com o hino lá do descontentamento, né, de Renato Russo, eu queria acabar com poesia também, que eu achei muito bonita, sobre o contentamento. Mas antes, Salmo 73, versículo 25. Eu acho que esse a gente poderia ler junto, tá aí projetado, tá? Vamos ler ele juntos, irmãos, bem forte. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Quem, irmãos, nós poderíamos querer além do Senhor? Quem? Quem mais nós poderíamos querer além dele? Quando Paulo estava assim, em uma angústia muito grande por causa de um problema que a gente não sabe o que é, que se perpetuou na teologia como espinho da carne, né? Ele falou que, na verdade, a graça do Senhor bastava. É a graça do Senhor que no final das contas bastava. E que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Irmãos, muitas vezes a nossa situação delicada, ela é um instrumento para que o poder de Deus possa ser manifestado. Uma história que me deixa muito assim, pensativo, é a história daquele homem no tanque de Betesda, o homem do tanque de Betesda, né? Não, o homem não, esse é outro. É a do cego mesmo, a do cego de nascença, em João. E aí os discípulos perguntam, né? Quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego, né? Foi ele mesmo ou foi os pais? E Jesus fala assim, lembra o que Jesus falou? Ele disse, ninguém, nem ele nem os pais. Mas foi para que o poder de Deus se manifestasse nele. Irmãos, agora, se fosse você queria ficar 40 anos cegos para o poder de Deus se manifestar em você? Humanamente falando, né? Vamos ser sinceros, quem queria passar por prova que fosse para o poder de Deus se manifestar? Não é natural para a gente isso. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, que toda vez que nós nos quedamos contentes diante das situações adversas, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos exaltando Ele, nós estamos glorificando a Ele, nós estamos exaltando o nosso Rei poderoso e verdadeiro. E esse poema que eu queria acabar é um autor desconhecido. Eu peguei ele no comentário do Breve Catecismo e ele não fala o autor, mas ele diz o seguinte: um dia era a bênção que eu buscava, agora é o Senhor. Um dia era sentir que eu procurava, agora é a sua palavra. Um dia eram seus presentes que eu queria, agora é o próprio doador. Um dia era a cura que eu pedia, agora é só Ele. É Ele, irmãos. Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Ele é melhor do que a cura. Já parou para pensar de alguém que está enfermo, no leito, com a doença terminal? Ele é melhor do que a cura. Ele é melhor do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Nada se compara a Ele, irmãos. Nada se compara a Ele. E nós cantamos tantas músicas que dizem isso, né? São tantas músicas que declaram que nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara a Ti. Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que tudo. A gente só precisa viver mais do que a gente canta, né, irmãos? A gente só precisa abrir mais os nossos olhos para vermos o quanto nós temos quebrado o 10º mandamento e estado descontentes com o Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Depois a gente vai cantar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos desesperadamente da Tua ajuda,
Porque, Senhor, meus irmãos, Senhor, vivemos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, Senhor, com tanta propaganda, com tanto incentivo ao consumo, Deus, ao consumismo. Toda hora, Pai, nós ouvimos que nós precisamos daquilo outro. Pai, como nós temos falhado em acreditar nessas coisas, Senhor. Como nós temos acreditado, Senhor, que nós precisamos de outra coisa, que não foi aquilo que o Senhor deu. Eva achava que precisava daquela fruta que o Senhor não tinha dado, para dar-lhe conhecimento, para dar-lhe entendimento. Senhor, isso revela o nosso coração rebelde diante do Senhor. E como rebeldes que somos, Senhor, rebeldes arrependidos, Senhor, confessamos o nosso pecado do descontentamento, confessamos o nosso pecado, Pai, de sermos cobiçosos, Senhor. Um pecado, Senhor, muitas vezes vergonhoso, um pecado muitas vezes que não queremos revelar para alguém, Senhor, com medo de como seremos julgados. Pai, mas o Senhor nos vê como nós somos, Senhor. Ninguém pode fugir do teu olhar. Ninguém pode fugir, Senhor, do olhar que entra no mais profundo do nosso ser. Pai, por isso, Senhor, nessa hora nós te queremos dizer, Pai, não queremos ser sepulcros caiados. Não queremos, Senhor, estar bonitos por fora, mas por dentro estarmos podres e fedidos, Senhor. Vem arrancar de nós, Senhor, esse pecado. Vem arrancar de nós, Senhor, esse desejo por qualquer coisa, Senhor, que esse desejo seja substituído pelo Senhor, por te querer mais, por querer te agradar mais, por querer nos satisfazermos mais em ti. Em teu nome, Senhor, é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.